Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E eu vou abordar um assunto que eu já queria falar há muito tempo, né? Foi de uma palestra que eu assisti. Eu tenho um livro, mas está emprestado, não sei porque eu impresso o livro, porque às vezes não volta, a gente tem que ir atrás, é chato pra caramba. Né? Duas coisas que eu tenho ciúmes na vida, né? Da minha filha e dos meus livros. Né? Meus livros são meus livros, né? Demorou muito tempo para me juntar tudo que eu tenho, né? Graças a Deus, quase tudo ali. É, o professor Ricardo, eu vou falar do professor Ricardo Antônio. Eu tenho um livro dele chamado O Trabalho Precarizado, tá? Ele escreveu há pouco mais de 7 anos atrás, né? Que denunciava a questão do trabalho, que o trabalho estava sendo precarizado. Né? O que é trabalho precarizado? É o trabalho que vem da terceirização ou o trabalho à margem da lei. Né? É o trabalho que não existe lei, né? Que as pessoas não têm uma proteção social e que possivelmente nunca se aposentam. Tá? Então, aonde vai surgir isso? Né? No começo do século XX, né, Henry Ford vai ter uma ideia, né, do Fordismo. Não só o Fordismo significa a produção em massa, né, mas com um trabalho intermitente. Né? Cada um faz uma peça, né, vai colocando, então gera mais produção. Isso é uma ampliação da mais-valia. Mas, ao mesmo tempo, ele torna uma distopia mais-valia. Por quê? Porque ele paga mais. Né? Ele paga mais por quê? Porque ele quer que o trabalhador também desfrute daquilo que ele produziu. O Fordismo vai ser um sistema econômico que vai durar até a década de 20, né? Vai enfrentar um ataque do liberalismo. Quando o liberalismo entra em crise em 29, volta o Fordismo, volta o Taylorismo e volta principalmente o estado de bem-estar social, que é o keynesianismo, né, de Maynard Keynes, né? Porque não tinha como, né, o Deus mercado, né, que querem livre proteção. O engraçado é que o mercado quer livre mercado, né, que é Estado mínimo, mas quando o bicho pega, quando eles quebram, né, quem socorre é o Estado pago com o nosso dinheiro. Né? É o que está acontecendo com o Lehman Brothers, a questão do Lehman Brothers quebrou em 2008 e já saiu dos cofres do Estado 30 trilhões de dólares para recuperar as maracutaias que eles fizeram. Tá? Então, pô, eles querem o Estado mínimo? Não querem. Eles querem o Estado do jeito que está. Contanto que tire, por exemplo, a estabilidade do servidor, né, que se recontrate uma mão de obra terceirizada. Por quê? Mais-valia em cima de mais-valia. Tá? Então, o trabalhador contratado por uma subempreiteira, ele vai ser subpago. Por que subpago? Porque essa empreiteira vai ficar com a parte também do lucro dela. A empreiteira a contratante vai ficar com o valor dela, a empreiteira com o dela e o trabalhador com o que sobra. Vai ficando mais pobre. Né? O grande problema é que o Congresso Nacional já aprovou a terceirização de trabalho começo, meio e fim. Né? O que significa, né, que já, né, com a reforma administrativa, vai poder demitir servidores, né? E isso pode levar o Brasil a transformar a massa de trabalho de 100 milhões de brasileiros todos em trabalhador precarizado. O que significa isso? Primeiro, não vai se aposentar. Né? Dificilmente. E segundo, o poder aquisitivo diminui, o poder de compra diminui e o Estado fica recessivo. É o que explica David Harvey numa das contradições do capitalismo. Né? Ele tira tanto do povo que o povo fica sem poder aquisitivo para comprar. Né? Isso é de hoje. Não é só um sistema de capitalismo. O homem sempre foi vilipendiado desde o princípio da humanidade. O livro que me atraiu para ser marxista, para estudar o marxismo, foi quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano de aula de antropologia cultural, uma professora chamada Edna Gobet, inclusive eu fiz uma homenagem para ela, nesse livro nos R$ 5. A História da Riqueza do Homem. Léo Oberman. Né? E aqui ele mostra, por exemplo, né? Um dia eu vou explicar isso para vocês. No processo de Revolução Francesa, aliás, de Revolução Industrial, ele mostra algumas coisas que a gente fica alarmado, né? Porque ele mostra ficha de fábricas. E aí tu pega uma ficha de fábrica naquela época,
você vê, contrata-se criança de até 2 anos de idade, etc. Por quê? É a mais-valia extremada, né, que vai para a mão das crianças. Por que o capitalismo faz isso? Porque para a criança ele paga menos. Né? Então, a ordem é sempre a maximização do lucro. Né? Então, quando o cara acha que o serviço privado é melhor, não. Como é que ele pode ser melhor se ele recebe menos capital do que o capital que antes produzia? Não tem sentido. Tá? Ele vai prestar um serviço muito pior. E seria uma sabotagem para o povo, né, privatizar, por exemplo, a educação. Né? Porque se você privatizar a educação, automaticamente você tira a liberdade de cátedra. E vocês acham que uma escola privatizada para o povo, o professor vai ter liberdade de pensar uma educação de qualidade? Jamais. O pobre que já saía na frente pela questão cultural, agora vai sair também pela educação privatizada. E eu tenho medo disso porque o maior proprietário de escolas particulares do mundo chama Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev. Né, com a última cadeia de escolas particulares, se transformou o maior dono de escolas particulares do mundo. Pode haver, sei lá, uma privatização e passar tudo para a mão dele, para alguns outros grandes impérios de educação que existem no Brasil, né? E aí, para os ricos, para a classe média, eles dão o método Paulo Freire, né? Eles criticam tanto, mas eles usam. E para o pobre, a educação de sim senhor, não senhor. Vamos lá. Quando entra a terceirização, entra no governo Collor, né? Mas para atividade fim, né? O que se privatiza? Antes da privatização na época, o coletor de lixo trabalhar para a prefeitura, ele era funcionário público. Vigilante era funcionário público. Né? Então essa atividade fim, aliás, essa atividade começo, né? Ela foi terceirizada. Dali para frente, né? Esses funcionários que prestam serviço de limpeza, de vigilância, eles vão ser todos funcionários da iniciativa privada, explorados, tá? Porque, por exemplo, eu tenho um tio que é vigilante da prefeitura de Cubatão, ele ganha muito mais do que o vigilante da empreiteira. Né? Por quê? Porque a empreiteira precisa tirar o lucro dela também. Né? E o pior, né? O funcionário público não é, contratado por empresas, ele não é mais público, ele é funcionário do prefeito. Porque ele não pode ser contra a vontade do prefeito. E deixa de ser um funcionário público. Né? O funcionário público tem prestação de contas a quem? Ao povo, e não ao prefeito. O governo, o político passa, mas o Estado fica. Vamos lá. Quando começa a crise, que vai minando o taylorismo e vai financeirizando a economia. A crise do petróleo em 73, né? A bala no coração final do trabalhador vai vir com a perestroika e a glasnost e a queda do Muro de Berlim. Né? Por quê? Milton Friedman vai sentir à vontade porque caiu a Rússia, que tinha um sistema de bem-estar social. Né? Ela caiu, os outros podem derrubar agora o estado de bem-estar social, porque dane-se, né? Não tem mais a Rússia para ninguém olhar lá. Então vai caindo pelo mundo afora. Milton Friedman, você tem vontade, 79, antes na Inglaterra, mas depois nos Estados Unidos vai implantar essa ordem econômica injusta. O tripé, eu já expliquei que é uma falsidade. Né? O que ele pede, principalmente, Jair Bolsonaro já fez? Derrubar os sindicatos. Né? Porque o sindicato é a associação capaz de unir a força. Derruba o sindicato, transforma o trabalhador, né, em individualista. Acabou a negociação. Tá? E agora o que se vê no Brasil? É o trabalhador terceirizado, PJ, né, pessoa jurídica, né, na informalidade. Né? E até trabalhador ganhando menos do que o salário mínimo, porque não tem Ministério do Trabalho. Né? E mudou a ideologia porque mudou o governo.
As pessoas que deveriam assistir para proteger o povo, elas estão fechando os olhos e deixando que aconteça. Porque esse governo serve ao empresariado. É uma obviedade. Né? Então o pobre fica desatingido. Tá? E qual é a lógica dessa mudança? A lógica é a financiarização para o mercado. Vai para o mercado. Tá? Porque o mercado é a pior coisa, porque o mercado não gera emprego. Né? O mercado só vive de especulação. Né? Aí eu não entendo como o povo comemora, o mercado está em alta. O mercado está em alta, dane-se. Não vai melhorar a minha vida. Muitas vezes vai piorar. Por quê? Porque geralmente vem de um aumento inflacionário, de uma questão de alta de dólar, que impacta no preço da comida, etc, etc. Veja como esse capital não é só a financiarização de banco. Né? Uma empresa que pratica muito esse furto institucionalizado. A Casas Bahia, por exemplo, né? Vende lá um fogão que custa R$500, a 10 prestação de 90. O cara, esse dinheiro dá para pagar, 90 por mês. O cara paga 10 prestação de uma coisa que custava 500, vai passar 900. Isso é roubo. Institucionalizado. Por quê? Porque está bem acima da inflação. Ele está roubando, cara. Mas o banco é o único que pode. Né? Hoje eu vi, o Bolsonaro, ele realmente é um idiopata. Né? Ele falando que... ele fala duas coisas. Que a Dilma, quando ela entrou para o grupo de resistência, né, ele fala grupo terrorista. Né? E aí eu expliquei quem é terrorista. Ela assaltava banco. Eu falei, mas quem assalta mais? O banqueiro ou o povo? Porque o banqueiro assalta. Né? Se ele paga 6, 7% de juros na poupança e cobra 400% no cartão, isso é um assalto. Né? E outra, os banqueiros também tinham o comando de caça aos comunistas, eles financiavam isso. Por quê? Porque o cara era comunista. Qual é o problema do cara ser comunista? No país democrático não tem problema. Mas num país de uma ditadura conservadora, o bicho pega. Até a democracia, o conservadorismo não aceita a democracia. Ele tolera, ele não aceita. Tá? O Capital Financeiro é obra de quem? Milton Friedman, prazer em conhecê-lo, né? O novo pai do neoliberalismo, que nasceu no passado com Hayek, com Mises, né? Vem para o século XXI com Milton Friedman da Escola de Chicago. Inclusive, eu tive um embate no Twitter hoje. O moleque, ele deve ser meio goiaba, né? Só pode ser porque não é possível. Ele postou um filme, né, onde o Pinochet deu o golpe em 11 de setembro de 73. Ele bombardeou o Palácio La Moneda, que era a sede do governo chileno, para dar o golpe e acabou matando o presidente eleito Salvador Allende. E aí o moleque fala que seria a ditadura do Allende. Como ditadura se ele foi eleito democraticamente? Né? É a mesma coisa, né, que a repórter disse para o Flávio Dino. Né? Eu não sei o que acontece nesse país. Né? Ela disse que nunca conheceu um Estado comunista que não fosse uma ditadura. O comunismo é o fim do Estado. Como é ditadura? O comunismo é o final da Revolução Proletária. É o fim do Estado e a emancipação social. Acabou o Estado. Se não tem Estado, cadê a ditadura? Entendeu? Não é lógico. É porque ela não leu, não se formou, aí não sabe. Né? Vamos lá. A terceirização já acontece em todas as empresas do país. E ela é bem sólida, por exemplo, no sistema bancário. Você tem os trabalhadores de segunda classe, terceirizados, não terceirizados, o PJ, né, esse é o pior ainda, o PJ, que é a pessoa jurídica, né, que muito burguês está usando. Outro dia eu vi um anúncio no jornal e não acreditei. Né, uma família de classe média que morava no bairro mais nobre de Campinas, né, e ela estava pedindo uma governanta. A governanta tinha que cuidar dos filhos, zelar por sua educação, mas também tinha que ser responsável pela limpeza da casa, tinha que ter carteira de habilitação para poder fazer serviços na rua, né? Tinha que ter uma boa cultura para educar os filhos. Né?
Qual era o salário da mulher? 1.600. E outra, ela tinha que ser PJ. O que é o PJ? É o prestador jurídico. É o que o Paulo Guedes chama de empreendedor, né? Que é a farsa do neoliberalismo. Né? Que o moleque chegou a defender. No Chile, o Pinochet foi além, né? Que ele privatizou a água. A água deixou de ser um direito humano e passou a ser um direito econômico. E aí os empresários compraram os rios tudo. Né? Só que eles não fabricam água. A moleque defende, tem gente no Chile que só tem direito a 50 litros de água. Né? É uma coisa louca. Né? O trabalho, ele vai se precarizando, e o grande problema, por exemplo, hoje no Brasil, depois da reforma trabalhista, perceberam que o número de Uber aumentou? Né? Porque o trabalho vai precarizando e outra, né? A perda na reforma trabalhista, em média, foi de R$160 por trabalhador. Né? Isso vai deixar de gerar aproximadamente 30 bilhões, né, por ano, que não correm na economia. Ela vai ficando escassa. Então, é a contradição do neoliberalismo. Ele retira tanto do trabalhador que o trabalhador perde poder aquisitivo. Ele joga o diabo da inflação, ele aumenta o preço de combustível para melhorar a vida de meia dúzia de pessoas, em detrimento dos outros, e assim ele vai agindo. Tá? O povo, naquela época, muita entrevista você vê no YouTube, que convenceram eles de que iria ser bom. Né? E 30 anos depois estão vendo se aposentar com R$600, né? Muitos idosos suicidam. O moleque é bolsominion mesmo, porque ele diz que a farsa foi derrubada pelo jornal chamado Folha Política. Não é um jornal, não, é um pasquim, né? É um lixo, né? Que serve ao Bolsonaro, né? E serve ao Deus Mercado. Mas, né, revistas como a Cult, a Paraíba, aliás, a Piauí, a Carta Capital, a própria Veja, né, a Folha de São Paulo, de Valor Econômico, né, são mais jornais do que a Folha Política. Né? A Folha Política, essa semana, não sei se vocês viram, o Bolsonaro estava na praia do Guarujá, gritando, Lula 2022, ladrão. Aí a jornalista que estava acompanhando o presidente disse que eles foram hostilizados pelos seguranças e pelo povo que estava ali. Mas não botou áudio, né? Porque se botasse áudio, entregava que ele estava sendo hostilizado. Então essa é a Folha Política, né? A visão da Folha Política. Inclusive ela publicou uma pesquisa colocando o Bolsonaro na frente do Lula. É uma coisa inacreditável. Né? Porque eu desafio alguém a dizer o que ele fez. Não roubou? Que não roubou, meu irmão? Esse teto de gasto é o maior roubo da história do país. Vocês sabem quantas crianças morreram no ano passado? 4 mil de fome. Esse ano já morreu 3.900. De fome. Por quê? Porque optaram pelo capital do banqueiro. Tá? O Estado neoliberal, ele dá prioridade ao mais rico, e dando prioridade ao mais rico, ele cria, o que eu já falei, uma pequena montanha cercada de uma ilha de miseráveis. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima!